Irmãos, quando nós olhamos para Daniel aqui, agora se colocando diante do rei Nabucodonosor, nós vemos aqui a importância que Daniel tem dado aos seus amigos, né? Aqueles que ajudaram a Daniel por intermédio da oração, fazendo com que ele realmente fosse ali agraciado pela misericórdia de Deus e pudesse ter a compreensão daquilo que Nabucodonosor havia sonhado, para poder trazer a Nabucodonosor o sonho e a sua interpretação. E Daniel, então, ele não se esquece dos 3 amigos que ele, então, tinha convocado para estar orando, rogando a misericórdia de Deus. Então, quando nós olhamos aqui para o versículo 36, ele coloca aqui, este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Quem iria falar ao rei não era Daniel só, né? Era Daniel, Ananias, Azael e Ananias, Azarias, né? Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os 3, mais Daniel, estaria na presença do rei, porque eles estavam juntos ali intercedendo a misericórdia do rei. Eu falo para os irmãos assim, tem hora que nós esquecemos disto, né? Nós pedimos para as pessoas orarem, intercederem a misericórdia de Deus por nós. Quando nós somos agraciados, opa, tá bom, muito obrigado. E quem não sabe agradecer, deixa de continuar sendo abençoado. É assim que funciona. Tá? Daniel reconhece aqui o apoio espiritual que os amigos deram, a forma que eles se uniram para expor a situação diante de Deus, porque também eles corriam risco de morte. E quando Daniel, então, percebe que o sonho tinha sido revelado e o seu significado, então ele chama os 3 que estavam com ele e fala assim, vamos lá, vamos nos apresentar diante do rei, para que o rei saiba que fomos aqui usados por Deus para trazer a ele a interpretação do seu sonho. Então, quando aqui nós vemos eles se colocarem diante do rei Nabucodonosor, ele coloca aqui a Nabucodonosor, tu és o rei dos reis, né? A quem Deus do céu o deu o reino, o poder, a força, a majestade, e em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens. Onde quer que habitem, os animais do campo, as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando a gente olha para esta interpretação aqui que Daniel dá a Nabucodonosor, a forma que ele, então, apresenta ali a verdadeira honra a Deus, e ele vai falar para Nabucodonosor, Nabucodonosor, Deus usou você pessoalmente para ser o rei da Babilônia, e deu a você domínio sobre todos os reinos, sobre todos os povos, não tem ninguém maior do que você. E é interessante que Deus não colocou limite em Nabucodonosor para conquistar. Nabucodonosor, tudo que ele via pela frente, tudo que o seu coração desejava, em qualquer direção que ele andasse, o seu exército podia invadir e conquistar. Nabucodonosor, diante do seu reinado, ele conquistou aqui o Egito, conquistou a Síria, conquistou Nínive, conquistou Tiro, conquistou a Arábia e conquistou todas as colônias fenícias. Você vê que o camarada não tinha limite. E Deus não colocou limite em Nabucodonosor. Tudo que o coração de Nabucodonosor desejou, Deus concedeu a ele e deu a ele condições para que ele pudesse dominar os povos. Quando Daniel chega para o rei e fala assim, olha, tu és o rei dos reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade, e em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens. Então Deus não colocou limite em Nabucodonosor. E Deus deu a Nabucodonosor uma condição que só o homem, antes de pecar, teve, que foi ter domínio sobre os animais do campo, sobre as aves do céu,
e que ele dominasse sobre todas as coisas. O único ser que teve este domínio que Nabucodonosor teve foi só Adão antes de pecar. E depois que pecou, acabou. Então, Nabucodonosor tinha um poder ilimitado que nenhum outro homem na face da terra havia tido. Além de Adão antes do pecado. E é interessante nós olharmos para isto. Agora eu falo para os irmãos. Quando Deus usa o homem para fazer as coisas, e o homem age de acordo com a vontade de Deus, Deus vai fazendo com que ele ande com as próprias pernas, porque Deus dá limite para ele. E qual é o grande problema quando o homem, então, começa a andar com as próprias pernas? É ele se envaidecer. É ele se ensoberbecer e acabar esquecendo que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E uma hora, Deus vai usar o homem para fazer justiça ao homem que não tem limite. Os homens esquecem disto. Nós estamos vendo aí, e a gente vê através da história, homens que Deus deu a eles o poder, Deus permitiu que eles realmente assumissem controle de grandes nações, dominassem grandes reinos, e os homens então esqueceram que existe um Deus e achou que eles eram o Todo-Poderoso. E Deus vai usando outros homens para abatê-los. É assim que funciona. A gente pode olhar aí na história da China com Mao Tse-tung, a gente vai olhar na história da Alemanha aí com Hitler, a gente vai olhar na história de outros homens que foram grandes conquistadores, E Deus vai permitindo, as pessoas vão conquistando, vai dominando, vai matando, vai assumindo, e daqui a pouco, opa, levanta-se alguém mais forte do que ele e fala assim, olha, acabou. É assim. O homem, enquanto ele não entende que ele está debaixo do controle de Deus, ele acaba trocando os pés pelas mãos. Quando Nabucodonosor recebe aqui a revelação do sonho de Daniel, e Daniel fala para Nabucodonosor, Deus colocou tudo nas tuas mãos e fez com que você dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tá bom, se acabasse aqui, muito bem. A história para Nabucodonosor seria uma maravilha. Qual foi o grande problema? O problema é que a história não acabou aqui. E a história não acabando aqui, Nabucodonosor, então, vai ter problema. E qual foi o grande problema que Nabucodonosor levanta, ou tem pela frente? Porque depois dele iria levantar um outro reino, que era inferior ao dele, mas que também tinha grande poder. E qual era o outro reino que estava se levantando aqui? Era o reino dos medos persas. E aí a gente vê aqui, os irmãos que estão mais novos aí, se quiser então acompanhar, os mais antigos também, querendo estudar, não tem problema nenhum, mas vai lá e dá uma olhada aí na Pérsia Antiga, e vai vendo lá o reino dos medos, o império dos Aquemenidas, e você vai ver lá a conquista de Dario, a conquista de Ciro, a conquista de Dario, a forma que Ciro monta ali o império medo-persa, porque vem a Pérsia correndo, enfrentando pelo um lado a Mesopotâmia, enfrentando a Síria, enfrentando todos os povos, vai conquistando, montando um império. Depois vem os medos conquistando a Pérsia, que já estava dominando uma grande parte. E aí forma um grande império, que é o Império Medo-Persa. E este Império Medo-Persa vai sendo formado para vir contra o poderoso Império da Babilônia. E é interessante nós olharmos para isto. O que Nabucodonosor não tinha atentado é que estava levantando um grande império tão forte quanto o dele. Quando Daniel fala para Nabucodonosor, olha, vem aí um outro reino,
vai se levantar um outro reino inferior ao teu. Porque Nabucodonosor tinha muito poder. O Império Medo-Persa, que é aqui a parte de prata, não era tão forte quanto dele, mas também era muito poderoso. Porque este povo aqui vinha com muita sede, vinha com muita vontade de conquistar. E Nabucodonosor esqueceu que ele era um homem que estava sendo usado por Deus para estar no domínio e no comando das coisas que Deus tinha confiado a ele. O grande problema é que agora ele olha na sua confiança, olha para tudo aquilo que ele havia conquistado e feito, e ele achou que ele era o Senhor dos senhores. E ele esqueceu que a confiança dele não era naquilo que ele havia possuído, mas a confiança dele deveria estar em Deus. Porque foi Deus que havia colocado Nabucodonosor ali. E tanto é que ele, quando coloca Nabucodonosor, ele chama de Nabucodonosor o meu servo. Você está lá para fazer a minha vontade. Como fala de Ciro. Deus também chama Ciro de servo. Porque ele que escolheu Ciro para enfrentar o império de Nabucodonosor. Nós esquecemos disto. A gente vai olhando para a história e a gente esquece que é Deus que levanta reinos, é Deus que levanta reis, é Deus que levanta homens para confrontar e abater aqueles que perderam o controle, perderam o limite. A gente está vendo uma situação bastante interessante num país que a gente conhece por aí, onde tinha um homem que não foi eleito para nada, mas assumiu o comando da nação, domina presidentes, domina Senado, domina Congresso, faz as Forças Armadas calar a boca. Ninguém vê esse homem. Aí, de repente, levantou um outro e começou a confrontar ele. E ficou assim, tem alguém que me confronta? Será que existe esse camarada que bate de frente comigo? Vai levantando. Para um gigante, outro. É assim que funciona. Para um homem forte, outro. E quem é que levanta esses poderosos? Deus. Da mesma forma que ele permitiu um estar lá e achar que tinha todo o poder na mão, ele levantou outro. A história da Bíblia, irmãos, não nos engana. Ela não nos deixa cegos. Ela não nos deixa sem entendimento, sem a compreensão da história. Então, se Daniel tivesse só falado para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Do ouro para baixo, todo mundo vai estar debaixo das suas ordens. Porque você vai ver que a prata é inferior, o bronze é inferior e o ferro é inferior a você. Então você domina todo mundo porque você é o único que brilha. Aí Nabucodonosor, então, meu império é eterno. E não era. Porque quando Nabucodonosor termina todo o império que ele construiu, e a Babilônia considerada aqui, na época, a cidade dourada, porque era aquela que tinha mais poder nas mãos. Este império de Nabucodonosor, depois da sua morte, só dura 23 anos. E acabou. E acabou. Então, quando nós olhamos hoje, e a gente para olhar para a história, e a gente vê o que está acontecendo. Essa semana os irmãos viram, O pessoal fala assim, o Irã mandou não sei quantos drones e mísseis para Israel. O Irã está aqui. O Irã está nessa regiãozinha aqui. Então, quando você olha para os iranianos, que eram os persas, quando você fala assim, o tapete persa, que é famoso, todo mundo queria ter um tapete persa em casa, que é um dos mais caros e mais bem trabalhados, esse é o Irã. Este persa aqui é o mesmo de lá. Que os povos vêm aí, sempre fazendo as suas guerras e um lutando contra o outro. Então, este povo aqui nunca deixou de se duelar, nunca deixaram de ter as suas rivalidades. Então, este povo aqui, que fazia parte ali de uma região bastante turbulenta, vem alguém, dominam eles, porque eles estão numa região fértil muito boa, e estes agora, no decorrer do tempo, acho que em 1935, mais ou menos, os iranianos vão tomando corpo, vão tomando força, vão se fortalecendo, e está se fortalecendo até hoje.
E as nações, aqui que Daniel está falando a Nabucodonosor, que tinha dominado lá atrás o povo judeu, primeiro dominou o Império do Norte, lá as 10 tribos, depois domina a do sul, as 2 tribos que faz parte da região de Judá, leva todo mundo cativo, no qual Daniel está junto. Este povo aqui é este mesmo que está brigando hoje com o povo de Israel. E isso já acontece aqui há quase 3.000 anos. E as brigas vão acontecendo. Aí a gente olha para a história, mas não tem nada novo. Este povo aqui, Daniel está falando para Nabucodonosor que este povo vinha, e este povo ia se fortalecer, e eles iam dominar. E vai dominando. Só que todo domínio, ele é temporário. Possa achar que demora uma eternidade, né? Talvez ver reinos demorando 200, 300, 400 anos aí, né? Como a dinastia dos faraós, mas passa. Uma hora o império cai. E, olhando para isto, o que é que Daniel fala a Nabucodonosor? Vem, depois de ti, um reino inferior ao teu, e depois vem um terceiro reino, que é o reino de bronze. Né? E aqui, quando nós olhamos aqui para o terceiro reino, e ele está falando de quem? Está falando do reino do Império dos Gregos, né? Que os gregos aqui, ele era chamado do reino, e era representado aqui pelo bronze por causa do seu exército, que eles usavam escudo de bronze e era dourado, parece dourado, né? Mas não é dourado, aquilo lá é só uma fundição de liga de ferro com cobre. Então faz o latão, ele fica ali meio bonito, parecendo ouro. Então quem compra a aliança de cigano já tomou muito chapéu com isso aí, achando que latão é ouro. Então tem que tomar cuidado. Mas esse povo aqui, eles trabalhavam muito bem nessa arte. Então aqui era um outro reino, um outro império que estava se formando. E aqui, quando Daniel chama a atenção de Nabucodonosor, ele está falando assim, olha, fica atento, porque não existe nenhum rei que terá domínio sobre todos os reinos, porque os homens vão conquistando, mas uma hora ele perde o seu domínio. Eles vão tendo poder, mas uma hora o seu poder acaba. Só existe um rei que terá domínio sobre todos os reinos, e a Bíblia nos garante isto. E este rei será Jesus Cristo. Acabou. Mas nenhum outro homem assumirá este reinado, um reinado mundial. Então, somente Cristo. E aqui, Daniel está chamando a atenção de Nabucodonosor em relação aos reinos, quando ele fala aqui que depois dele levantará o reino inferior ao dele, que é o reino da prata, simbolizado pela prata, o terceiro reino simbolizado pelo bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Né? E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. E aqui, irmãos, enquanto eu estudava esse negócio aqui, lia isso aqui, eu vi uma coisa bastante interessante. Qual era o grande problema aqui neste quarto reino? O grande problema nesse quarto reino aqui era uma nação que estava se formando com a união de várias pessoas, mas que não se uniam. Então, quando você olha para um país aqui da América Latina, cuja sua expansão territorial é maior do que todos os outros países da América Latina, aí você vai olhar para esse país e fala assim, qual é o grande problema de uma grande nação onde os povos não se unem? Ela nunca tem estabilidade nenhuma. Porque quando as pessoas querem fazer alguma coisa, sempre tem alguém puxando para o lado contrário. E as pessoas nunca se unem,
Por mais que façam aliança, o grande problema deste quarto reino aqui, e a gente vai ver no decorrer do estudo, eram as alianças que eles faziam. Viam um governante, os filhos dos governantes casavam com pessoas de outras nações para formar um grande império, ter um grande domínio. Depois uma família estranhava a outra, eles se separavam, e quando um não se entendia bem, o que o camarada fazia? Largava a mulher, largava o cara e ia para a nação da qual ele tinha origem. Né? Parece um país que a gente conhece. Quando você fala com alguém, não, mas eu sou italiano. Não, mas eu sou alemão. Não, mas eu sou americano. E quem é brasileiro? Né? Aí a gente, então, conversava lá em casa, acho que hoje pela manhã, né? Quando a gente falava qual era o grande problema de Policarpo de Quaresma. Né? Era exatamente que ele queria uma nação onde só existissem realmente brasileiros. E ele não conseguiu, ele ficou frustrado com isso. Né? Quando você vai olhar lá o livro lá, né? O Triste Fim de Policarpo de Quaresma, você vai ver isso aí. Né? Ele vai lutar para fazer uma nação onde todo mundo tenha a mesma origem e fale a mesma língua nativa da nação. Se ele conseguisse fazer isso, ele teria conseguido montar um excelente Brasil. Né? Mas como o Brasil é um Brasil de todos os povos, ele pode ser forte, né? Ele pode ter muito poder, ele pode conquistar muitas coisas, mas nunca vai ser unido. Nunca vai ser unido. Este era o problema do quarto reino. Ia ser forte? Ia. Ele ia conquistar muitas coisas? Ia. Mas todas as vezes que ele achava que estava forte, aí o barro separava do ferro. Porque o ferro, por ser forte, ele vai, se manda e deixa o barro lá. A gente olha hoje, a gente vê isso. Tem um camarada, ele entra como governador. Quando o bicho aperta para ele aqui, opa, vou lá para a minha primeira nacionalidade, segunda nacionalidade, terceira nacionalidade. Onde que o camarada? Está nos Estados Unidos. Onde que está? Está em Portugal. Onde que está? Não, está na Espanha. Onde que está? O bicho apertou aqui, ele catou todo o dinheiro daquele, se mandou com o dinheiro e foi embora. É assim que funciona. O que acontecia aqui era isso. E aí ele falou assim, quanto ao que viste dos pés, dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de oleiro. Mas ferro não mistura com barro. O ferro pode até estar com o barro, mas toda hora que você bate e vai exigir alguma coisa dele, se separam. O ferro sai ferro e o barro fica barro. Então não tem como se montar um reino, por mais forte que ele seja. Então ele nunca vai ter firmeza. E aqui, quando nós olhamos lá para Daniel capítulo 11, ele vai falar melhor sobre isto. Daniel capítulo 11, versículo 6, ele diz, mas ao cabo de alguns anos, eles se aliarão. A filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Então, vai catando e vai levando embora. No 17 ele diz, firmará o propósito de vir com a força de todo o seu reino, e fará uma aliança com o reino do sul. Ele dará uma jovem em casamento, e a fim de destruir o seu reino. Mas os seus planos não virarão, nem serão para a sua vantagem. Então é isso aí. As pessoas vão fazendo aliança, vão se unindo, mas nunca se firma. Nunca se firma. O grande problema deste quarto reino aqui era este. E agora, diante de toda esta situação, foi aquilo que nós vimos o Daniel falando para Nabucodonosor. Porque qual era o grande problema aqui? Depois que isso aí estava tudo junto, no versículo 35, nós lemos da semana retrasada, porque na semana passada não estava aqui, ele disse, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro.
os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. O que ele está falando? Virá um reino tão forte e tão poderoso que não tem ouro, não tem prata, não tem bronze, não tem ferro, não tem barro, não tem nada que resistirá ao reino deste rei. E de que rei ele está falando? De um reino humano? Não, agora ele está falando de um reino espiritual. E aí quando nós olhamos para esta figura de linguagem aqui na qual assustou Nabucodonosor, ele se assusta por quê? Ele teria que prestar conta a um rei. E rei que colocou ele para dominar sobre reinos. E você, olhando para essa situação aqui, ele vai agora nos trazer a compreensão de que quanto mais poderoso, quanto mais forte o homem se acha, mais frágil ele fica. E mais perto da derrota ele está. Aí você vai olhar e fala assim, mas como? Porque ele vai se enchendo de tanto poder, de tanta autoridade, que ele agora já não se preocupa mais em se cuidar para não dar brecha. E ele acaba dando brecha. E o grande problema é este. Porque quando o homem começa a dar brecha diante daquilo que ele faz, vem o grande juízo para fazer justiça em todas as coisas, e ele será castigado por aquilo que ele fez. Nabucodonosor não estava atento a isto. Tanto é que no início da revelação do sonho, o que Daniel fala? Ó rei, que isto seja para o seu inimigo, mas para você não. Que isto não aconteça com o senhor. É melhor passar para outro. Como diz um presidente de um país aí, me deixa aqui, eu estou tão quietinho, eu sou tão bonzinho. Quero fazer o bem ainda para esse povo, leva outro no meu lugar. Leva outro, me deixa aqui. Nabucodonosor talvez pensasse assim, leva outro, me deixa aqui. Mas Deus falou assim, não, chegou sua vez agora é hora de você prestar conta. Aí a pedra vem e esmiuça todos os reinos. E aqui ele vai mostrando então a fragilidade daqueles que acham que estão fortes, que está superior a todas as coisas, mas não atentam para a fragilidade nas quais eles estão apoiados. O grande problema aqui não era o Nabucodonosor ter cabeça de ouro, ou ser o dominador de todas as coisas. O problema era a base, na qual ele estava tendo suporte. E a base que ele estava tendo suporte, qualquer instante poderia ruir. E aí o texto vem e diz, aqui no versículo 42, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então, irmãos, o que Daniel está mostrando para Nabucodonosor aqui é para que ele pudesse ficar atento àquilo que estava acontecendo todo instante ao seu redor. E tem hora que o homem esquece disto. O material aqui dos reinos, e ele vai falar para Nabucodonosor, por que o seu reino é forte? E aí você vai olhar para as nações de hoje. O que faz uma nação forte? É o seu povo ter uma origem, é o seu povo ter uma cultura, é o seu povo ter uma língua, e é o seu povo estar unido no mesmo propósito. Isso faz uma nação forte. Então, quando ele olhava para o império babilônico, eles tinham essa coerência. Quando ele olhava para o império medo-persa, eles tinham esta coerência. Quando eles olhavam para o império grego,
eles tinham essa coerência. Quando eles olhavam para o Quarto Império não tinha essa coerência, porque era uma mistura de povos. Eu falei assim, este reino vai ser fragilizado. Então, aqui, por maior que fosse a sua representação, por maior que fosse aquilo que aparentemente os uniam, mas por ser povos de culturas diferentes, falar línguas diferentes, ter objetivo diferente, ter opiniões diferentes, por brigarem entre si e quererem estar juntos, não funcionava. Não funcionava. Então, o que Daniel chama a atenção para Nabucodonosor é justamente isso. Foi assim, Nabucodonosor, tem coisas que não dá certo. E é melhor você tomar cuidado. Tem coisas que não funcionam. Elas nunca vão se misturar. Nunca. Por mais que estes povos tentam fazer aliança matrimonial, por mais que eles tentam firmar acordo, por mais que eles tentam estar juntos, para tentar fazer se sustentar diante daquilo que eles têm como propósito, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque existe um rei, existe um Senhor que domina todas as coisas, e nós precisamos estar atentos a isto. Né? Então eu falo para os irmãos, hoje, quando a gente olha para a igreja, olha para nós, né? Não adianta a gente ter uma boa equipe de louvor, não adianta a gente ter alguém que ministra a palavra com qualidade, não adianta a gente achar que a igreja pode ser construída, pode fazer... Irmão, se a gente não tiver uma boa base espiritual, se nós não tivermos uma estrutura boa para realmente nos firmarmos diante daquilo que o Senhor tem requerido de cada um de nós, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não chega, sabe por quê? Porque uma hora isso desmorona. Isso desmorona. O que Daniel fala para Nabucodonosor é exatamente isso. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ou nós nos unimos para fazermos aquilo que Deus tem requerido de cada um de nós e decidamos fazer a vontade de Deus, ou nós escolhemos a quem servimos, ou misturamos as nossas opiniões, misturamos os nossos jeitos, ou fazemos alguma coisa de acordo com a nossa vontade. E Deus está falando assim, olha, não adianta você querer misturar a vontade do homem com a vontade de Deus, porque não funciona. Uma hora, ou a vontade do homem prevalece, ou a vontade de Deus prevalece. E nós temos que saber que diante de Deus só existe uma vontade, e a vontade é a dele, e é a dele que vai prevalecer. Nabucodonosor não tinha entendido isto. Mesmo Deus tendo dado todo o poder, toda a honra, todo o domínio sobre tudo que existia, ele não estava entendendo isso. Daniel traz a revelação do sonho e ele fala assim, uma hora tudo isso vai desmoronar. Porque você está fazendo aliança com pessoas erradas, com gente errada, de forma errada. Enquanto Deus te usou e você achava que tinha um Deus que era Senhor de todas as coisas, você estava no ascendente. Na hora que você olhou para si mesmo e achou que você era Senhor de todas as coisas e que o império que você havia criado era que dava você domínio sobre todas as coisas, o seu império desmoronou. Assim, tem alianças que a gente faz que nunca vai ser de bênçãos. Vai sempre trazer castigo e vai sempre trazer maldição. Então que nós devamos a cada dia atentarmos para isto, para que o Senhor realmente abra os nossos olhos e nos ajude a ter compreensão daquilo que Ele tem nos ensinado a cada dia. Amém? Que Deus nos abençoe.